Bem-vindos de volta ao Ans News Video, caros amigos de Dom Bosco e da família salesiana. O mês de fevereiro foi marcado por duas importantes visitas do Reitor Mor às regiões Interamérica e América Cone Sul. Contou também com novas diferentes iniciativas e projetos, mas vamos revê-los a partir das atividades de cada região. África, Madagascar. Comecemos esta edição partindo da região salesiana da África, Madagascar. Congo, visita extraordinária à África, Congo. No dia 21 de fevereiro, teve início a visita extraordinária à Visitadoria Maria Auxiliadora da África, Congo, conduzida pelo padre Alphonse Ovudu, conselheiro para a região África, Madagascar, em nome do Reitor Mor. A visita iniciou com um encontro feito na sede da Visitadoria em Kinshasa, com o superior padre Manuel Jimenez e seu conselho, e terminará no dia 15 de maio. Esta é a primeira visita extraordinária recebida por esta visitadoria, criada há apenas 5 anos, no dia 8 de setembro de 2017. Quênia, formação de funcionários dos serviços para o trabalho. O Dom Bosco Tec África, entidade que coordena a formação profissional salesiana no continente, está trabalhando intensamente na promoção da advocacy e no desenvolvimento de redes e colaborações entre os centros de formação profissional e as empresas e empreendimentos locais. Pensando nisso, de 7 a 17 de fevereiro, a entidade organizou um curso de formação para cerca de 30 funcionários dos serviços para o trabalho, durante o qual foram examinadas e discutidas as melhores práticas para o desenvolvimento de redes e parcerias de longo prazo para centros educativos. África do Sul, projetos juvenis do Instituto Salesiano. O Instituto Salesiano para Projetos Juvenis da cidade do Cabo viveu momentos especiais com a visita da ministra de Desenvolvimento Social da África do Sul, Lindiwe Zulu, de 8 a 11 de fevereiro. Há mais de um século, a obra trabalha com jovens em situação de risco e atualmente oferece 4 programas oficiais: a Escola de Habilidades Aprenda a Viver, o Programa de Mecatrônica da Porsche, o Programa de Formação Marítima Ondas de Mudança e o Programa de Preparação ao Trabalho Juvenil, destinado aos jovens que não estudam e não trabalham. América Cone Sul. Este mês representou um período de graça também para a região América Cone Sul, honrada este mês pela visita do Reitor Mor e movida por um grande número de iniciativas em andamento. Brasil, exercícios espirituais para inspetores e conselhos inspetoriais. Os exercícios espirituais para os inspetores e conselhos inspetoriais das inspetorias da região América Cone Sul, ministrados pelo Reitor Mor, padre Ángel Fernandes Artime, foram realizados no Brasil de 14 a 18 de fevereiro, na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Participaram desses dias de partilha espiritual e fraterna 84 salesianos de 11 inspetorias. As 6 do Brasil, Manaus, Recife, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, as 2 da Argentina, Norte e Sul, e as do Uruguai, Paraguai e Chile. O conselheiro regional, padre Gabriel Romero, também participou do encontro. O programa incluiu 7 palestras do padre Fernandes Artime sobre o tema central, a identidade consagrada salesiana à luz do capítulo geral 28, e 4 encontros de diálogo entre o Reitor Mor e a Assembleia
sobre temas de animação e governo da congregação. Argentina, criar esperança tecendo laços. Em Santiago del Estero, são muitos os jovens necessitados que redescobrem o prazer de ter esperança por meio de um presente digno e uma perspectiva de futuro melhor. Tudo isso graças ao projeto Merendeiro, um espaço dirigido conjuntamente pelos salesianos e jovens, no qual durante 4 dias por semana, cerca de 100 crianças carentes recebem um lanche e têm a oportunidade de estar juntos. Provenientes de realidades muito problemáticas, estes jovens encontram no merendeiro uma espécie de bote salva-vidas que os leva a conhecer outras iniciativas educativas, formativas e espirituais do oratório salesiano. E no final, muitos deles acabam por realizar mudanças radicais em suas vidas. Ásia Leste-Oceânia. Da região Ásia Leste-Oceânia chegam belos depoimentos de jovens, além dos empenhos institucionais. Vamos conhecê-los. Visita extraordinária na Inspetoria Filipinas Norte. A visita extraordinária na Inspetoria Filipinas Norte, conduzidas pelo padre Alfredo Maravilha, conselheiro-geral para as missões, teve início no dia 8 de fevereiro. Embora originário das Filipinas, o padre Maravilha partiu como missionário para Papua Nova Guiné há mais de 30 anos. Por isso, e para conhecer melhor a organização e o Plano Educativo Pastoral Salesiano, PEPS, da Inspetoria, nos primeiros dias, antes de visitar as casas, o visitador participou de um encontro online com os diretores e, a seguir, cumpridas as exigências de quarentena devidas à viagem, reuniu-se presencialmente com os coordenadores das comissões inspetoriais e o Conselho Inspetorial. Paquistão. Nada obsta a que se inicie a causa de beatificação de Akash Bashir. Akash Bashir, 20 anos, de nacionalidade paquistanesa, no dia 15 de março de 2015, deu a vida para impedir que um homem-bomba provocasse um massacre na igreja de São João, em Ilhanabad, bairro cristão de Lahore, no Paquistão. Ex-aluno do Instituto Técnico Dom Bosco, de Lahore, acabou se tornando voluntário como segurança. Viveu sua fé servindo sua comunidade, a ponto de dar sua vida para salvar as pessoas que estavam reunidas dentro da igreja para a missa dominical. A comunidade cristã do bairro de Ilhanabad ficou muito feliz com a notícia do início da causa de martírio de Akash Bashir, 1994 a 2015. A fase diocesana da causa começa oficialmente em 15 de março, dia do 7º aniversário de sua morte. Este jovem ex-aluno salesiano tornou-se assim o primeiro paquistanês a caminho dos altares e representa todos os cristãos perseguidos dos países de minoria cristã e todos os jovens corajosos e orgulhosos da sua fé. Os salesianos do Paquistão se sentem abençoados, quer por fazer parte da vida e da história desse povo, quer por poder tocar a santidade de um jovem que absorveu o sistema educativo salesiano, tornando extraordinária a sua vida ordinária. Tailândia. Jovens do MJS debatem o tema da estreia. No dia 19 de fevereiro,
a Pastoral Juvenil Salesiana da Tailândia, juntamente com os membros da família salesiana, organizou um encontro para os jovens do movimento juvenil salesiano na plataforma digital Zoom. O encontro, que contou com a presença de mais de 300 jovens, teve como tema a estreia 2022: Fazei tudo por amor, nada por força. O principal expositor do dia foi o padre Yarati Chayara, que orientou os jovens à compreensão de São Francisco de Sales e do seu carisma, berço do sistema educativo de Dom Bosco. Parabéns a esses jovens por seu entusiasmo. Formação profissional no Vietnã. As escolas profissionais são apenas uma das várias maneiras com as quais os salesianos do Vietnã contribuem para o sistema de assistência comunitária. Embora as escolas do país sejam, por lei, exclusivamente estatais, os salesianos seguem trabalhando em prol da formação profissional por meio de seus centros de colocação profissional. Graças a uma ampla rede de contatos com empresas locais, os centros de formação profissional podem fornecer aos alunos os conhecimentos técnicos mais adequados para uma rápida inserção no mundo do trabalho. Além das habilitações laborais, o ponto forte é sempre o cuidado integral pelos jovens, e é por isso que eles valorizam os momentos de encontro e de diálogo. As próprias empresas que cooperam com os centros de formação profissional afirmam: optamos por pessoas formadas pelas escolas profissionais salesianas, não somente por suas habilidades, mas também por sua visão de mundo. Ásia Sul. Fevereiro foi um mês de importantes encontros na região Ásia Sul e em diversas outras inspetorias comprometidas com seus capítulos inspetoriais com muito entusiasmo. Capítulo inspetorial da Inspetoria de Guwahati. O capítulo inspetorial 21 da Inspetoria Salesiana Maria Auxiliadora da Índia, Guwahati, foi celebrado de 7 a 12 de fevereiro e moderado pela primeira vez na história da inspetoria por um salesiano coadjutor, o Sr. Job Mani. Participaram do capítulo 66 capitulares e 8 observadores convidados. O arcebispo de Guwahati, Dom John Molatira, e o arcebispo emérito Dom Thomas Menemparampil, salesiano, intervieram em diversos momentos. Durante o capítulo, foi também lançada a nova Bíblia em assamês, fruto de um longo esforço ecumênico, coordenado pelo salesiano Padre Lucosi Cheruvalelo, com o objetivo de promover o conhecimento das Escrituras entre os cerca de 30 milhões de pessoas que falam o idioma. Os 25 anos da Inspetoria de Nova Delhi. A Inspetoria Jesus Bom Pastor da Índia, Nova Delhi, IN, celebrou no sábado, 19 de fevereiro de 2022, a conclusão do ano jubilar pelo 25º aniversário de sua fundação, 1997-2022. A celebração foi propositadamente marcada para coincidir com o final do capítulo inspetorial realizado de 14 a 18 de fevereiro de 2022 e atingiu seu ápice na solene Eucaristia presidida por Dom Leopoldo Girelli, núncio apostólico na Índia. O 9º capítulo inspetorial da Inspetoria de Nova Delhi, IN, presidido pelo padre Davis John Manimparamben, inspetor da IN, e moderado pelo padre Sajen George, contou com a presença de 52 capitulares, além de Dom Anil Couto, arcebispo de Nova Delhi, e de outros representantes da família salesiana. Durante os encontros foi debatido o tema "Que salesianos para os jovens de hoje?". Paralelamente às atividades capitulares, foi inaugurado o canal oficial do YouTube da Inspetoria IN. Capítulo Inspetorial da Índia, Chennai. A Inspetoria Salesiana São Tomé Apóstolo de Chennai
iniciou o capítulo inspetorial no dia 22 de fevereiro, na Casa Inspetorial Dom Bosco, com 116 capitulares. O padre José Kochankúnel, inspetor da IN, declarou aberto o capítulo inspetorial, que teve como regulador o padre Patiraj Rayapan. A concelebração eucarística em que se iniciou foi presidida pelo arcebispo de Madras Milapore, Dom Jorge Antonisamy, que destacou: Dom Bosco deixou-nos um legado e uma espiritualidade de acompanhamento, a que vivê-los, pois, em nossa missão com os jovens hoje. Europa Centro-Norte. Na Europa Centro-Norte, devastada por acontecimentos inimagináveis, os salesianos persistem ao lado dos jovens e cumprem a sua missão. Eslovênia. Capítulo Inspetorial 26 dos Salesianos. O capítulo Inspetorial 26 da Inspetoria Santos Cirilo e Metódio da Eslovênia, com sede em Ljubljana, foi realizado de 14 a 18 de fevereiro em espírito de partilha fraterna, coordenado pelo padre Yuri Babnik, delegado inspetorial para a Pastoral Juvenil. 28 capitulares renovaram o regulamento inspetorial e implementaram as diretrizes para os próximos 3 anos. No final do encontro, o inspetor e presidente do capítulo, padre Marco Koschnik, disse: sigamos em frente na esperança, como Dom Bosco, com os jovens e pelo Senhor. A Santa Missa, no encerramento, foi presidida pelo salesiano Dom Peter Stumpf, bispo de Murska Sobota, que durante a homilia destacou a importância dos salesianos para a Igreja. O salesiano dispõe de uma saudável visão do mundo, da fé e da Igreja. Ucrânia, estamos com vocês. Na dramática situação vivida pela Ucrânia desde o final de fevereiro, a presença salesiana se caracteriza pela proximidade concreta e solidária aos jovens e a toda a população carente. Os salesianos haviam retornado à Ucrânia em 1990, depois que a primeira presença, que remontava aos tempos do beato Felipe Rinaldi, terceiro sucessor de Dom Bosco, havia sido anulada pela sovietização do país. Os filhos de Dom Bosco estão presentes em várias grandes cidades do país: Kiev, Leópolis, Zitomir, Dnipro, Odessa, assim como nas realidades de Korostyshev, Peremyslany e Birka. Sua presença está dividida em 2 circunscrições, uma dedicada a Maria Auxiliadora e pertencente à Visitadoria Greco-Católica da Ucrânia, com sede em Kiev, e outra que pertence à Inspetoria São Jacinto da Polônia, Cracóvia, que reúne religiosos de rito latino. Apoiados por uma ajuda internacional que chegou literalmente em espírito de solidariedade de todo o mundo salesiano, inclusive das inspetorias mais pobres, os salesianos presentes na Ucrânia permanecem próximos da população até o último momento, trabalhando para o acolhimento da população carente em abrigos, acompanhando mulheres, crianças e órfãos até as fronteiras ocidentais e oferecendo apoio espiritual e moral a todos, procurando infundir esperança à população abalada. Interamérica.
Para a região Interamérica, a principal novidade foi certamente a presença do reitor mor, Padre Ángel Fernández Artime, entre outros eventos. Equador, exercícios espirituais na região Interamérica. De 4 a 10 de fevereiro, os conselhos inspetoriais da região Interamérica se reuniram em Quito, Equador, para participar dos exercícios espirituais animados pelo reitor mor, Padre Ángel Fernández Artime. Ao todo, 77 salesianos de 13 inspetorias, além do reitor mor e do conselheiro regional, Padre Hugo Orozco, reuniram-se no Centro de Espiritualidade e Conferências São Patrício. Foi uma experiência sem precedentes que, segundo o próprio reitor mor, visou aproximar os conselhos inspetoriais ao 10º sucessor de Dom Bosco e encorajá-los, sobretudo neste período em que, devido à pandemia, a presença e proximidade, valores profundamente salesianos, ficaram tão afetados. Os exercícios espirituais se concentraram no primeiro desafio do sexênio 2020-2026, desafio que se refere à identidade salesiana, de acordo com a perspectiva de São Francisco de Sales, cuja espiritualidade está no centro da estreia para 2022. Equador, visita de animação do reitor mor ao Equador. O reitor mor desembarcou em Quito no dia 4 de fevereiro e nos dias 10 e 11 de fevereiro fez uma visita de animação à Inspetoria do Equador. Logo após os exercícios espirituais com os inspetores e conselhos inspetoriais da região. O 10º sucessor de Dom Bosco se mostrou próximo à família salesiana do Equador, participando de diversos eventos. Ao se reunir com a família salesiana local, ofereceu aos presentes apenas um conselho: que todos sejam homens e mulheres bons e santos. Aos jovens do movimento juvenil salesiano, por outro lado, comentou: o Senhor Jesus, Dom Bosco e os jovens que virão depois de vocês precisam de vocês. E assim os incentivou a serem discípulos missionários. Por fim, durante o encontro com os salesianos e leigos da inspetoria, disse: como congregação, não temos outro caminho senão o da missão realizada em conjunto. Colômbia, visita extraordinária à Inspetoria de Medellín. A visita extraordinária que o padre Miguel Ángel Garcia Marquende, conselheiro-geral para a Pastoral Juvenil, está a realizar na Inspetoria Salesiana São Luís Betran, da Colômbia, Medellín, começou na segunda-feira, 14 de fevereiro. O padre Garcia Marquende está visitando as comunidades, encontrando-se com os jovens e os colaboradores de cada uma das 18 presenças salesianas da Inspetoria COM, que abrange a região ocidental do país. A visita extraordinária terá uma duração de 11 semanas e no final será realizado o capítulo inspetorial 21, durante o qual se discutirão os desafios e empenhos que a inspetoria deverá enfrentar nos próximos anos. República Dominicana, Prêmio da Juventude. No dia 11 de fevereiro, a comunidade salesiana de Barahona celebrou a segunda edição do Prêmio Inspetorial da Juventude no auditório da Universidade Autônoma de Santo Domingo, situado no campus de Barahona.
Na ocasião, foram homenageados os jovens que se destacaram em diversas áreas de serviço em prol do desenvolvimento do país, em particular aqueles que deixaram uma marca significativa por meio de suas profissões. O evento contou com a presença do Sr. Rafael Feliz, ministro da Juventude, e Dom Andrés Napoleão Romero Cárdenas, bispo de Barahona, do prefeito do município de Barahona, Mictor Fernandes, além de autoridades e jovens protagonistas da noite. Mediterrânea. A memória do passado, o trabalho pelo presente e o olhar voltado ao futuro foram as realidades vividas na região mediterrânea no mês de fevereiro. A situação da pastoral juvenil na Europa. Cerca de 30 responsáveis pela pastoral juvenil das inspetorias salesianas da Europa se reuniram em Fátima, Portugal, de 8 a 11 de fevereiro, para refletir sobre o trabalho dos delegados inspetoriais da pastoral juvenil e partilhar boas práticas nessa tarefa. Animados pelo conselheiro-geral para a pastoral juvenil, o padre Miguel Ángel Garcia Morquende, os delegados também analisaram como estão sendo recebidos na prática os documentos sobre a pastoral juvenil e a família e sobre as paróquias e santuários confiados aos salesianos. Finalmente, discutiu-se também como incidir na formação pastoral dos formadores salesianos, como realizar o acompanhamento pastoral durante a formação inicial e como tornar efetiva a colaboração dos leigos na formação pastoral e permanente das comunidades. Itália. 100 anos do Oratório Miguel Rua de Turim. O Oratório Miguel Rua de Turim celebra este ano o seu primeiro centenário. Foi de fato em 1922 que o padre Lunati abriu as portas desse oratório, que logo se tornou um lugar de culto e jogos, acolhendo numerosas crianças e adolescentes, filhos dos muitos migrantes que multicoloriam o semblante do bairro. Ainda hoje, como há 100 anos, o oratório se enche de jovens que fazem parte da grande comunidade do Miguel Rua. Entre as iniciativas para celebrar o centenário após a abertura oficial, está uma seleção de testemunhos dos visitantes de hoje e de ontem, uma exposição fotográfica, além das visitas previstas para os próximos meses do reitor mor e do seu vigário. Portugal. World Youth Day Dom Bosco 23. Como parte da preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2023, que ocorrerá em Lisboa, Portugal, o movimento juvenil salesiano lançou o World Youth Day Dom Bosco 23, organização responsável pela convocação e participação de jovens de vários círculos salesianos do mundo, na Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. A World Youth Day Dom Bosco 23 também acompanhará todas as iniciativas, atividades e momentos especificamente planejados para a JMJ, de acordo com o carisma de Dom Bosco. Queridos amigos do ANS News Video, para o mês de fevereiro, isso é tudo. Continuem a nos acompanhar para estar sempre informados sobre as atividades salesianas. Como Dom Bosco, sempre a serviço dos jovens e no meio deles.